Em Apenas um Show existe algo que gosto de chamar trilogia mortal, que são os episódios Socos Mortais da primeira temporada, Sanduíche Mortal da quarta e Salvando um Amigo da sexta. O trio tem como foco o Condom Mortal, um estilo de luta extremamente interessante que sinceramente devia ter recebido mais foco na série. Fiz 3 vídeos resumindo cada episódio e o de hoje é apenas um compilado. Se quiserem assistir os vídeos originais, vou deixar na descrição. Mas é isso, agora fiquem com o compilado. Socos Mortais. Como sempre, os dois vagabundos estão brincando em vez de trabalhar. Eles estão jogando um game chamado Dig Champs, que é uma referência ao jogo Dig Dug. Também é de puzzle e escavação. Engraçado que eles estão animadas com o gráfico, dizendo que é igual a capa, sendo que hoje em dia, um pixel fora do lugar é motivo para as pessoas criticarem o gráfico de um jogo. Como os tempos mudam, né? Mordecai quer jogar logo, mas o Rigby diz que eles precisam se alongar anos para não estenderem o tendão. Mas o Mordecai só começa logo o jogo e diz pra ele escolher um personagem de uma vez. Só que o Rigby briga porque queria ser jogador 1 e Mordecai pegou primeiro. Ele quer ser o 1 porque quer a pá e a picareta é chata. Para resolver o impasse, eles resolvem nos socos, mas isso não é justo. Pegou um bombado batendo uma criança. Todo mundo sabe como isso vai terminar. O Rigby fica irritado por Mordecai sempre querer resolver as coisas do jeito dele, por saber que irá ganhar fácil. Então ele zoa o Guaxinim, dizendo que ele não ganha de ninguém nos socos. E retruca que ganha sim. Vemos um flashback. Ter apanhado do saltitão, ele teve que fazer uma cirurgia no traseiro. Apenas um lado está danificado, por isso na época o chamavam de metade maravilha. Musculoso aparece absolutamente nada pra zoar ele também. Mas cara, se ele tem os fundos assim, é mais fácil usar uma calça. Ele fica com vergonha e vai correndo pro quarto. Ele dá a louca lá e ainda amassa a própria cara. Mas isso foi bom, já que por uma pequena, mas bem pequena mesmo, coincidência, a lista telefônica ficou aberta num lugar chamado Mortal Kombat, onde ensinam golpes doidos que tu aprende no mesmo dia. O Rigby explica sua triste história pro mestre, mas ele acha que o doido não está pronto para isso, já que o Mortal Kombat é para defesa pessoal e ele apenas quer bater mais forte. Então o pobrezinho pede para ele ensinar alguma coisa. Como ele tem determinação, o cara decide ensinar alguns movimentos defensivos iniciais. Ele mostra que todos os golpes estão em um caderno vermelho, e além do que ele poderia aprender por hora, Rigby mostra que o que ele quer é o soco mortal, mas o mestre nega, já que ele não é para iniciantes. Além de que ele não é puro de coração e só quer bater nos seus amigos. Agora fiquei na dúvida se ele é um mestre ou uma fada, mas ele tá certo de qualquer forma. Ele é tão otário no começo da série que quer usar o mortal no nome nos amigos só porque quer ser o Player One. O Rigby responde que é sim, puro de coração, e zoa o corte do cara. O velho diz que contará até 3 de costas e quando se virar, o Rigby estará frito, mas é óbvio o que acontece. Um mortal, 2 mortais. Não! Já sei. Acho que alguém acabou de entupir mortalmente o banheiro. Não! Em casa, o Panaca tenta aprender o golpe. Ele tá falhando, já que seus bracinhos são tão fracos que não aguentam ficar esticados por mais de um segundo. Mas ele nota que para obter êxito, é preciso ter o visual de um roqueiro da década de 70. Então o faz e consegue usar o golpe. Sim, é isso que ele quer usar no próprio amigo. Ele vai na rua testar e arrebenta o musculoso, depois o Parolito mandando pro sol. Eu sei que na época eu devo ter rido dessa cena, mas hoje em dia me faz ter memórias de guerra. Esse golpe é tão poderoso que até o saltitão é afetado. No fim, a fada mestre tinha razão sobre não ser puro de coração para aprender esse golpe. O maluco destruiu o parque todo só porque podia, sendo que ele estava com raiva apenas do Mordecai, que, falando nele, estava esse tempo todo com protetores de ouvido. Mas cara, por que tem uma foto do Parolito no banheiro? Quem coloca foto no banheiro? E por que do Parolito? Na real, é melhor não fazer perguntas que eu vou me arrepender da resposta. Mordecai sai do banheiro e vai no quarto ver se Rigby tá mais calmo, mas ele tá completamente destruído. Ele entra e acha a agenda com propaganda da academia, além de vê-lo aprontando com desconhecidos na rua. Mordecai faz o óbvio e vai aprender algo também. No parque ele acabou com tudo e tá fazendo seus amigos de empregado, até finalmente chegar o cara que ele tá procurando. Eles ficam se oferecendo até se desafiarem para uma luta. Legal que nessa cena o Saltitão e o Parolito só somem do telhado. Vou acreditar que eles só saíram dali. Rigby pergunta o que ele aprendeu e ele o desafia a descobrir. Rigby até tenta, então vemos que foi o bloqueio mortal. Ele usou o soco mortal dele, assim o irritando dando vários socos seguidos. Só que eles vão socando e bloqueando ao mesmo tempo, que se abre um buraco cada vez maior embaixo deles, até quando chegam no
lava, o teimoso não para, mesmo com risco de morte, e tudo isso apenas por estar cansado de perder. Mordecai tem um flashback das derrotas do seu amigo e se sente mal por ele, então finge perder para ele ficar feliz e também para eles não serem cozidos, é claro. O Guaxinim fica extremamente feliz porque finalmente derrotou seu amigo e poderá ser o jogador 1. Mordecai fica incrédulo que ele tenha destruído a casa e o parque, além de machucar seus amigos, apenas para ser a porcaria do jogador 1. Então ele aceita, já que é algo tão bobo que era só ele ter pedido antes, como se ele já não tivesse feito isso no começo do episódio. Rigby estava chorando, porque quando ele consegue o que queria, seria cozido pela lava, mas seu amigo diz para relaxar que ele tem a solução, já que não roubou apenas um golpe, ele tinha ali o pulo mortal e o pulo mortal para escolher e fugir. Então, saem de lá voando pela cidade, sei lá para onde estão indo esses malucos e como vão fazer para pousar. Pois não, senhor. Eu tenho o pulo mortal e o pulo mortal bem aqui. Em casa de novo, Rigby realizou seu sonho de ser o Player One, mesmo que tenha conquistado isso de uma forma infantil. E como uma criança mimada, ele morre em 2 segundos e quer ser o Player 2. Sanduíche mortal. Vemos uma propaganda do sanduíche mais delicioso do mundo, mas ele tem uma peculiaridade. Se comer errado, você morre. Mas por sorte, o homem aprendeu o jeito certo de comer, que seria com bermuda de brim e cabelo descolado. Legal que tô esperando até hoje mostrarem a segunda parte, já que esse corte é um dos mais feios que já vi. Mas bom, a propaganda continua, mostrando como se come. Dê um pulinho no pizza e sanduba de matar. E não se esqueça, se comer errado é mortal. A dupla dinâmica vê esse comercial e vão correndo pro shopping comprar. Sério, eu realmente não entendo qual o problema desses dois. Eles assistem uma propaganda de uma porcaria de sanduíche que a chance de ir de F é gigante e pensam, por que não? Cara, não tem como tocar a sabedoria desbalanceada desses dois. Eles chegam lá, mas o dono é o mesmo cara que tinha uma academia no episódio anterior. Ele tá muito bravo com os dois por quase terem destruído o estabelecimento dele. Só que, cara, mesmo que os guris não tivessem afanado alguns golpes, ele ainda teria que trocar o negócio, já que em vez de só ensinar logo a arte do Mortal Kombat, ele ficava escolhendo quem era puro de coração para aprender suas técnicas lendárias, como se ele fosse uma espécie de fada ou unicórnio. Mas enfim, Mordecai pede desculpas e dá uma boa disfarçada elogiando o local novo. Ele diz aos dois panacas que eles têm sorte de que perdoar é uma das virtudes do Kondo. Então a dupla pede um sanduíche mortal pro mestre fazer o lanche. Ele pede para ambos assinarem uma autorização, que está escrito apenas: você não pode me processar. Eles o fazem e o velho faz sua arte. Em casa, eles abrem a embalagem e Rigby quase dá uma beliscadinha, mas Mordegado lembra da roupa de roqueiro dos anos 70 e eles saem dali, deixando o sanduíche na mesa pra qualquer um pegar. Genial. Simplesmente genial. Benson chega e vê a comida dando sopa, então pra se vingar da vez que eles comeram seu queijo quente de luxo na primeira temporada, poxa, o cara tá 3 temporadas guardando rancor por causa de um sanduíche. Bom, ele resolve comer a comida deles. Então, quando voltam, o Benson tá morrendo. Então ele fala a mesma coisa que eu no começo do vídeo. Como não sabiam a cura, foram perguntar pra fada mestre unicórnio. Eles explicam a situação e o cara se repreende, já que na declaração está escrito que os panacas devem tomar conta do lanche, o que é mentira. Na folha tinha apenas 4 palavras e era sobre processo. Ô, velho mentiroso, hein? O maluco só mete o dane-se e o Benson pede pra levar ele no hospital, mas o homem os impede e explica que nenhum médico pode ajudá-lo, além de que se o cabeçudo quer sobreviver, sua única chance é ver o seu sensei, o grão-mestre do Kondo mortal, já que ele é o protetor do sanduíche da vida, a única cura existente pro sanduíche mortal. Indo até lá, o velho virá o pedido deles, e com sorte, Benson comerá um pedaço do sanduíche. Eles queriam o endereço, mas um desconhecido não chegará perto do sensei, então um doido se oferece pra ir junto. Porém, terão que se apressar, porque o chefe tem apenas 6 horas de vida. Na viagem, ele tá passando muito mal, então o cara explica as fases de ter comido errado o sanduíche. O corpo dele passará por 7 estágios de agonia, enquanto vai na direção dele estar morto. Seu rosto ficará verde e ele vai começar a sufocar. Era o que tá acontecendo com ele na cozinha. Pois é, logo o rosto dele começará a queimar. Ai, tá queimando. Os intestinos do Benson começarão a derreter e vazar pra fora do corpo.
Um segundo nadador, mas não tenho virado porque suas cordas vocais já terão sido apurado. Mas então ele vai recuperar suas cordas vocais. Legal, apenas para empurrar propriedade em dialetos antigos. Completamente esquecido. Essa cena dá muito a entender que o mestre viu alguém sofrer todas suas fases até de F. E chegando lá, ele pede uma reunião com o sensei, mas como resposta, só leva um socão na fuça. Isso porque ele tinha esquecido que os dois haviam brigado anteriormente. Então, parte do plano B, que seria invadir e afanar o sanduíche da vida na marra. Então, ele dá pro Benson uns shorts e corta o cabelo dele. Que cabelo? Não tem ideia. Eles conseguem entrar, mas os guardas o veem e avisam os outros. Em seguida, entram numa sala cheia de pilares. Eles precisam falar o passo da morte a cada passo para não caírem. Foi fácil. Então, seguem por outras salas que precisam lutar contra jardineiros, motoqueiros e, por fim, ninjas. Foi complicado, mas eles conseguiram. Legal que o Benson tá muito mal e o Mordecai tá carregando ele como se fosse uma mochila. Colinho é só pra damas que o tratam feito nada. Finalmente, eles chegam no sensei. E o pior é que o Rigby tem a cara de pau de perguntar qual seria o sanduíche da vida, sendo que um era igual ao sanduíche mortal, só que com o dobro do tamanho. Óbvio que a resposta é orgânico, né? Eles mal chegam perto do cara e ele já dá um esporro no mestre, que o sensei o tirou da rua e o criou como seu filho, e como agradecimento, o maluco simplesmente roubou a receita do sanduíche e o fabricou em grande escala, sem permissão. O cara assume seus erros, mas pede pra ele esquecer isso por um momento, pra ajudar Benson, que tá quase chegando do outro lado. Mas o mestre, mostrando quão maduro e empático ele é, ri de tudo isso e zoando da ideia de ajudá-los. Então, manda seus alunos atacarem. Começa uma luta acirrada e os nossos heróis vencem. Porém, o velho mestre resolve entrar na disputa. A dupla ataca. Entretanto, o velho é muito bom na esquiva. Então, o Cici pega o sanduíche duplo mortal e joga na direção deles. Mas o mestre dá a ideia dos guris darem uma bicicleta e dá certo. Acho que nessa altura do campeonato a habilidade de esquiva tinha se esgotado. O mestre dá o sanduíche pro Benson e ele melhora na hora. Porém, a montanha começa a se autodestruir e eles fogem dando pulo mortal. Como um agradecimento, o mestre pediu que eles fizessem um comercial. Então passe no Pizza e Sanduba de Matar no Shopping Two Pines. E lembre-se... Salvando um amigo. Aham. Pode acreditar que é isso mesmo a tradução do título. Confia, pô. O episódio começa com a nossa querida dupla de panacas indo almoçar na pizzaria do Condom Mortal. Eles chegam e o mestre já oferece refri. Impressionante que, até para servir isso, precisam fazer pose. Sim, mestre! Rigby pergunta quem é o cara e o mestre explica que é seu aprendiz, o Jerry. O Mordecai olha o cardápio e reclama que tudo é muito pesado. Engraçado que ele fala como se fosse a primeira vez que foi lá para almoçar, mas essa altura o maluco já devia até ter decorado os lanches. Bom, ele diz que quer algo leve e saboroso. Então, o mestre conta do seu sanduíche super saudável. Durante anos eu tentei aperfeiçoar o sanduíche. Usando os melhores ingredientes orgânicos e os segredos da nossa culinária. Assim eu tenho um sanduíche que, além de ser saboroso, é saudável como uma chave. Os guris pontuam óbvio que esse treco é igual aos outros lanches. Na real, ele parece ter até mais gordura, mas o cara nega e diz que come 3 por dia e que tá de boa. Mas dá uma mordidinha e começa a ter um piripaque. Legal que ele só morde, nem chega a engolir e já dói o estômago. Então imagina o nível desse troço. No hospital, ele descobre que precisa fazer um transplante de estômago, já que teve uma reação causada por um alimento prejudicial à saúde. Como consequência, seu estômago explodiu. Para piorar, ele não vai poder entrar na lista de transplante, já que um homem que nem ele queimaria um estômago normal muito rápido. O mestre eu não entende o que isso significa. Acho que o médico ficou com vergonha de chamar ele de gordo, por isso fez esse sinal aí. O mestre então pede pro Jerry ligar pro hospital com dor mortal. A boa notícia é que eles têm sim um estômago poderoso e que podem pegar nesse mesmo dia. Nessa cena só consegui reparar no esqueleto ali com cabelo e shorts. Os caras levam o lance de estilo muito a sério mesmo. O mestre pede pra dupla acompanhar seu aprendiz. O guri insiste que consegue sozinho, mas ele nega. O trio então parte pro local. Chegando lá, eles precisam desviar dos lança-chamas das estátuas e pular sobre o buraco das cobras, que também tem um corte de roqueiro dos anos 70. Eles chegam à sala de transplantes, onde está um médico calveludo e o estômago. O cara diz que eles precisam provar que são dignos dele, lutando contra seus residentes que dominam os golpes mais difíceis das artes marciais. Então começa a batalha.
Eles vencem e provam que são dignos, mas antes que a dupla possa pegar o item, Jerry se revela um das caras e usa a traição mortal contra o médico. Me pergunto por que criaram esse golpe e o porquê do mestre ensinar isso pra ele. Curi diz que não teria feito tudo isso por alguém como aquele cara, já que ele o fazia trabalhar feito condenado com tarefas que não tem nada a ver com fazer sanduíches. O pior pra ele foi nunca ter ganhado permissão para comer o sanduíche saudável, já que não estava na hora ainda. Então Jerry chegou ao seu limite e comeu um escondido. Ele ficou viciado e agora também precisa de um estômago. Os guris não aceitam e começam a perseguição. O cara consegue escapar e os dois patetas são obrigados a roubar um barco. Eles o alcançam e começa outra batalha. A caixa fica indo de mão em mão até Jerry abrir um espacate entre os barcos e bater numa pilastra. Assim, finalmente chegam no hospital. Os dois ficam assistindo a cirurgia como se fosse uma espécie de sala de cinema. Porém, enquanto o médico e a enfermeira se distraem com o brilho do estômago, Jerry chega disfarçado de enfermeiro, o mestre dá um esporro nele e os dois começam a brigar, enquanto os dois manés tentam ajudar, mas se perdem no meio do caminho. O médico diz que ele não pode batalhar nesse estado, mas ele retruca que um animal ferido, encurralado na natureza, tem surtos de adrenalina quando luta para sobreviver. Surto de adrenalina estilo urso. Ai, dolorido estilo urso. Gastando adrenalina rápido demais estilo urso. Morrendo estilo urso. Jerry então ordena que o médico faça cirurgia nele. Ele recusa e leva um chutão na barriga. Porém, isso faz os manés descobrirem qual era a sala certa. Agora Jerry manda a enfermeira fazer isso, mas ela obviamente não sabe. Ele fica irritado e resolve fazer isso ele mesmo, mas usa só um pouquinho de anestesia e cai igual uma pedra no chão. Então o trabalho já tinha sido feito quando a dupla enfim chega para ajudar. Porém, mesmo abatido, Jerry se levanta para enfrentá-los. Ele tenta, mas os ataques não surtem efeito por conta da anestesia, mas o último deu certo. Assim como a cirurgia, agora o aprendiz está todo quebrado e será preso. O mestre diz que seu aluno era impaciente demais para aprender a virtude mais importante do condom mortal, a paciência. O policial o leva embora. O episódio acaba assim. Meninos, eu estou com vagas abertas para um novo aprendiz. Valeu, mas é que a gente tem que voltar ao trabalho. O Benção fica passado com nossas 6 horas de almoço. O Jerry é muito burro, na moral. O médico deixou bem claro que o mestre precisava de um estômago especial porque é gordo, porém o guri é magro. Então, normal servia pra ele. Além de que ele também estava bem mais de boa que o seu sensei. Então, poderia esperar. Agora, vai pra cadeia, mesmo estando todo quebrado. É isso. Dê like se gostaram, se inscrevam se quiserem. Obrigado por assistir e tchau.